Rotep, família! Eu sou Jana Mon. Eu sou Catiúcia Ribeiro. Você está ouvindo o Africafé. Um café e um podcast bem quentes, por favor, Catiúcia. Claro, Jana Mon. Mas se quiser um expresso nas outras mídias sociais, estamos disponíveis no YouTube e no Instagram, Africafé com as Pretas. Nosso podcast é gravado ao vivo às segundas, quartas e sextas em live, às 10h30 no nosso Instagram. Desperte seu pensamento, prepare seu café e vem soleramente. O futuro é ancestral. Fique com o episódio de hoje. Olá, Africafeinados! Que delícia! Mais uma sexta-feira, essa com um sabor de expresso especial. Afinal de contas, hoje é um dia 13 e eu tô recebendo uma gata preta para celebrar este dia, porque gata preta dá sorte, não é mesmo? Eu sou Jana Mon, você tá no Africafé. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque agora a gente também está no Spotify. Eu quero convidar todos para nos seguirem nas redes, é muito importante para nos fortalecer. Encaminhe essa live, quem está na nossa gravação ao vivo pelo Instagram, é um convite que eu faço a todos. A gente grava o Africafé ao vivo na plataforma de onde a gente nasceu em meio a essa pandemia, que é o Instagram, às segundas, quartas e sextas, às 10h30 da manhã. E hoje a gente está gravando com a Luciane Dom. Se puder, seriam aplausos, Lu! E eu estou dividindo esse programa com a minha grande amiga e parceira Catiúcia Ribeiro. Hoje ela não está nesse podcast porque está dando um curso internacional, fuso horário diferente, então a gente não pôde receber hoje a Cati para nossa interatividade. Mas Cati está representando. Lu e Cati são irmãs aí diante da espiritualidade, então estamos representadas. Seja bem-vinda, Lu, dia de lançamento, que dia especial. Bem-vinda! Muito obrigada, gente. Estou super feliz de estar aqui com você essa manhã, gente. Eu já acordei bem, porque sabia que ia ter esse papo aqui. E, enfim, eu tô feliz com esse lançamento. Hoje é sexta-feira, sou uma gata preta mesmo, então é só dia de axé, amiga. É só dia de axé. Hoje é um dia de conquista, para celebrar essas conquistas, né? A gente vem desenvolvendo durante o mês de novembro, a gente estreia nesse formato de podcast em celebração, em comemoração ao Novembro Negro, né? E então, para a gente receber uma artista com a sua potência num dia como hoje, é como se a gente estivesse dando os passos corretos, porque os passos certos, alinhando a voz e o pensamento, porque o que o Africafé quer é a emancipação das pessoas pretas em diáspora. Então, a gente quer poder, a gente quer representação, mais do que representatividade, a gente quer coroar os nossos ancestrais encarnados neste tempo, refazer um diálogo com a sociedade de uma outra perspectiva. Então, vamos entrar em Cibucrê? Vamos nessa! Ai, conte-me o processo. Eu sei que é uma parceria sua. Gente, para quem não conhece a Lu é fluminense, mas é um pouco carioca também, fluminense carioca. E, né, surfa entre... Fico aqui, fico por lá. Cidadã do mundo, né, querida, no caso, né? Delas, né? Sobre isso. E a Lu é uma ancestral nova, começando na música com muita potência, já tem aí uma trajetória muito expressiva, excursionou e levou a música dela para outros países já. É uma referência já no meio musical para os artistas no Rio de Janeiro. E ela está lançando hoje uma música que se chama Cibucrê. Então, assim, o primeiro chamamento que eu vou fazer aqui aos Africafeinados é a hora da gente emancipar essa irmã. É hora da gente ir para as redes, migrar para as redes dela. A Lu deixou uns caminhos já no Instagram dela, então sigam o Luciane Dom, é muito importante. A gente já falou disso aqui várias vezes sobre o engajamento, como conversar. E essa Cibucrê é uma parceria do Charles, do Lelei e da Luciane Dom. Conta pra gente um pouquinho como se deu essa parceria, irmã. Isso, eu tinha conversado com o Charlinho e com o Lelei, porque um dia eu acordei, fui pra praia, e aí cheguei na praia, fiquei olhando um maior tempão a praia, assim, né? O mar tava lindo, e eu comecei a só pensar em amor, em afetividade, assim, né? E como que os amores vêm e vão com as ondas, mas assim, de uma certa forma cria uma profundidade, né? E como que a gente pode também se conhecer dentro desse mar e tal, de amor, de afeto. E aí eu comecei escrevendo a música
E depois convidei meus amigos para vir aqui em casa, a gente estava tomando um café. Aí eles, vamos ouvir. Aí quando eles ouviram, ele, Lu, que linda! Nossa, acho tudo. Olha só, essa parte aqui, eu acho que tem que ter isso aqui. A gente foi conversando e naturalmente a gente foi aprimorando a música até que ela chegasse nesse resultado que vocês estão vendo hoje, estão ouvindo hoje. E eu sou super feliz com o Charlinho e o Lelei, eles são dois amigos, dois parceiros que eu tenho de vida, assim, e ainda vou dizer mais uma pessoa que é o Lucas não está nessa gravação, mas assim, só porque ele não veio no dia, né, porque música é aquilo, né, quando você acaba fazendo da forma com que tem, com as pessoas que estão ali. E aí a gente dividiu essa canção e eu sou super feliz, assim, com isso, né? Com esse momento de mergulho, né? Dentro desses sons. E lançando numa sexta-feira 13, num dia de consciência negra, num dia de consciência preta. Eu acho que tem uma relação importante que a gente precisa levantar aqui agora, né? Assim, acho que o Africafé, ele vem para confundir as pessoas, né? Ele vem, a gente não está querendo apontar nenhuma certeza, a gente não tem nenhuma conclusão, aqui são só especulações, né? Mas é importante para a gente, para mim, eu me sinto contemplada quando num dia 13 de sexta-feira, para a gente, ainda mais para a gente que é de axé, e a gente sabe como a violência cerceia as nossas crenças, uma artista como você, num tom, num dom, né, de transformação, chega para falar de amor, né? Nesse mês de consciência negra. Queria que você partilhasse com as africafeinadas um pouco desses atravessamentos, assim. Eu e a Lu somos amigas e a gente partilha de algumas filosofias juntas e tudo mais, e a gente tem dividiu alguns momentos muito tensos no início da pandemia, especialmente, né? Onde eram muitas dúvidas, onde eram muitos medos, e o medo é uma forma de manipulação também das nossas energias, né? O Malcolm fala isso, né? Que o medo ele é uma maneira de dominação. Então, não ter medo é se lançar nos desafios. Como que a gente dialoga com esse tempo? Queria que você partilhasse um pouco dessa sua experiência pandêmica, criativa, negritude, dentro deste recorte aí, desse lançamento. Sim. Olha, para quem me acompanha, assim, meu trabalho, ele começou, né, com o primeiro disco muito sólido, muito denso, que é o Liberte Esse Banzo, que é um disco que fala sobre uma realeza de Áfricas que vem para cá e passa por todo esse período de escravização do corpo, né, e da mente, né, acaba consequentemente por isso também. E aí, essa é a trajetória dessa realeza que vem, e aí é destituída disso, e acaba aqui, pelos próprios caminhos, pelas próprias mãos, né, pela própria luta, alcançando a sua liberdade de forma, assim, na marra, né, obviamente. E aí, é um disco que fala de dor, porque é um disco, por mais que eu fale dessa realeza, né, é um disco contemporâneo. Eu tô falando de mim, tô falando de você, tô falando das nossas ancestrais, de quem vem antes da gente. Então, é muito poético tá nesse lugar de poesia, né, também. E aí eu vou falando disso de uma forma muito dolorida, assim, né? Eu escrevi algumas músicas sobre isso. Por exemplo, tem uma música chamada Quanto Pesa e Madeira e Sal, que são músicas que eu tô falando de navio negreiro, são músicas que eu tô falando sobre ter que, em algum momento, fugir para não passar por essas situações, né? E como que a gente ia conseguir se rebelar. E aí isso acaba, no final do disco, eu acabo lançando a Liberte Esse Banzo, que é a música da resolução, assim, né? Que eu falo, fecha o cerco, liberta teu pai, tua mãe, teu amor, não aceite viver assim, mercadoria de branco, né? Então, vou falando sobre isso. E aí, agora, eu estou num momento que essa dor, ela me atravessou e me atravessa tanto que eu
eu quero passar por ela, eu não quero ela mais. Porque eu estou acostumada com um bairro violento, com um Brasil racista, com todas as instituições lutando contra os nossos corpos, e eu não quero estar acostumada com isso. Eu quero estar acostumada com afeto, eu quero estar acostumada com amor. Eu quero sair aqui e imaginar que eu não vou ser alvejada, né? E eu tenho buscado muito falar sobre esses atravessamentos, né? Sobre esse sentimento que a gente pode ter com a gente, com a nossa família, com os mais velhos. E assim, que são coisas que a gente sempre teve, né? Eu acho que ódio, genocídio não é coisa de preto, é coisa de branco, né? Então, tudo isso que eu acho que é tão solar, é tão leve, isso está ligado à nossa africanidade, à nossa espiritualidade. A gente é assim. Quando eu vou conversar com a minha mãe, por exemplo, que mora numa cidade no interior, a minha mãe é uma mulher muito sábia, muito calma, muito tranquila. É como se existisse uma redoma assim, em que está ela, meu pai, minhas irmãs, tudo muito, muito melhor do que aqui, por exemplo, o caos que a gente vive numa grande cidade. E meus pais são uma família preta, né? Então a gente está falando sobre a gente, sobre as nossas sobrevivências, né? Sobre as nossas permanências em viver em família preta, né? E em constituir esse amor preto que é tão necessário, tão fundamental, assim. E que isso é uma forma de revolução absurda, assim, né? O amor preto é revolucionário, a gente sabe, o amor preto cura mesmo. Então eu tô falando muito sobre isso agora, e é muito doido, Jana, porque aqui no Rio, eu falo, quando eu tô aqui no Rio, quando eu vou escrever alguma canção aqui, sai muita coisa muito ácida, por conta dessa poluição que a gente vive, por conta desse caos, né, do racismo e todas essas coisas. E aí, por exemplo, eu fui participar de um edital da Oi Futuro, e aí teve um festival dentro desse edital que eu estava gravando aqui no meu quintal, né? A gente fez essas gravações remotamente, e uma das músicas que eu estava gravando eu estava gravando e estava tendo tiro, sabe? Tava saindo no áudio do meu microfone. E aí a contraposição disso é que quando eu vou para o interior, para casa dos meus pais, que eu tô com os meus pais também, né, tem essa relação, né, de família, e tô com as minhas sobrinhas, é uma relação do tempo passando muito mais lento, de eu observando como a minha mãe cuida das plantas, sabe, como que a minha sobrinha está crescendo, toda essa noção de família. Aqui no Rio eu moro sozinha, né, lá em Paraíba do Sul tem minha família. E aí eu comecei, a Cibucrê nasce também dentro disso, sabe? Porque Cibucrê é uma música extremamente solar, extremamente afetiva, e eu faço ela ou na praia do Rio de Janeiro, uma parte em Paraíba do Sul, que é um lugar que deveria ser nosso. A praia também deveria ser nossa, né? A gente deveria sentir a praia da forma que os brancos sentem ela, né? Com segurança, com tranquilidade. E aí essa música vem nesse contraponto. E notícia boa também, que é a música que eu lancei. A notícia boa, eu fiquei muito apaixonada. Eu ouvi, já está na minha playlist. É uma música que me dá muita esperança, me dá muita motivação. E é isso, assim, é muito doido, porque essas músicas só foram possíveis em lugares que eu estava extremamente tranquila, assim, né? Eu fiz notícia boa também no interior, e aí tava lá na minha paz de casa, sabe? E aí, poxa, de frente para um monte de árvores, de plantas e coisas que minha mãe tem em casa. E aí nascem essas músicas. Eu tô num momento muito de pensar isso, sabe? E às vezes quando a gente mora sozinho em cidade grande, batem várias neuras, assim, né? Você tá sozinho numa cidade que não tem uma mobilidade, não tem teu direito de ir e vir garantido, é caro, tudo é muito caro, tudo é muito complexo, você não sabe se você sai, se você não sabe se volta tranquilo, né? Então várias questões me atravessaram para fazer os trabalhos que eu vinha fazendo, que eram super doloridos, e agora eu estou no momento de buscar minha paz, assim. Se for para ficar
tranquila, né? Se for para pensar na minha saúde mental, é sobre isso, sabe? É pensar em afeto, pensar em estar com os nossos, em reunir, né? E reunir e celebrar, porque isso é muito africano, né? A festa, o amor, o afeto, é muito africano. Sim. Eu fiquei observando você falar e vou levantar aqui, vou temperar o nosso expresso com um questionamento. Você traz umas reflexões na sua fala que são muito interessantes. Primeiro, o senso de comunidade. Como você se sente segura quando você está em comunidade, com a sua comunidade, com a tua família, com o teu pai, com a tua mãe. E como que é uma forma, estratégia de dominação, a gente se desarticular enquanto comunidade quando se distancia dos nossos entes sanguíneos. A gente ignora a responsabilidade afetiva em relação à existência do outro. E isso é uma estratégia ocidental, né? Não, isso não é nosso. A gente reproduz, a gente vive dizendo isso aqui no África Café, eu elaboro uma filosofia que parte do princípio de que eu sou a sociedade que eu critico. Tudo que eu estou falando aqui, eu me vejo como protagonista dessas ações, me questionando para este levante. Eu preciso que você desperte, eu preciso que os africafeinados despertem, para que a gente possa finalmente ter um novo direcionamento. Porque se você tem esse senso de comunidade, se você sai do seu interior, seu coração, sua vida, sua mente, seu interior físico, e se você sai do seu interior do Brasil, que nos permite ter um outro tempo, né, Lu, assim, de vida, você mesmo relata na sua fala, e aí a gente ganha um exterior, um externo. Se a gente ganha esse externo, quanto mais acolhida a gente se sentir nessa travessia, mais plena e em harmonia com os nossos propósitos a gente vai estar, sem sofrer os atravessamentos que nos distanciam tanto dos nossos objetivos. Sim. Porque o tempo que a gente gasta em depositar energia para saber como a gente se sente na mente, como a gente não vai saltar do prédio, como a gente vai cuidar dos nossos amigos, isso despende uma energia tão grande que a gente poderia estar canalizando para como eu me sinto bem. Olha o raio do sol, veja um dia que está amanhecendo novo, o que eu vou fazer hoje? Então, esses atravessamentos, isso tem a ver com essa dominação. Então, hoje, o que eu proponho para os africafeinados é que a gente faça hoje um exercício a partir de Sibucrei, a partir do nosso primeiro diálogo, nosso primeiro expresso aqui. Vamos nos policiar em relação à afetividade do dia? Quantas vezes você se sente responsável pela pessoa que você cruzou no elevador, com a pessoa, com o seu porteiro, você se sente responsável porque, assim, eu parto do princípio de que todo filho do mundo é meu e eu sou filha de todo mundo. Então, os meus mais velhos eu peço a bênção, os meus mais novos eu dou a bênção. E você, enquanto mais novo, está reverenciando a travessia das pessoas que vieram antes de você? Você está reconhecendo? O que você está reproduzindo? Isso tem me feito uma reflexão, eu tenho feito essa reflexão muito grande, porque muitas vezes, gente, a grande verdade é que estamos em uma sociedade para ser individualistas. Ou você vira uma chave muito verdadeira de atenção para isso, ou você começa a operar, porque a sua subjetividade, embora você tenha o tom da pele preta, a sua subjetividade opera dentro da branquitude. Sim. Então, isso é uma questão que a gente precisa levantar muito. Precisa questionar. Precisa falar de amor, mas peraí, eu vou falar de amor para quem? Só para os que estão só para quem eu gosto? Então, agora eu só vou... Então, quem eu não gosto... E o que eu reproduzo de quem eu não gosto? Como está a diáspora em relação a isso? O que eu desaprovo em você, aí eu faço o quê? Porque, assim, eu fiz aniversário agora, entrei numa fase que eu estou me sentindo, assim, muito
muito cibucrê, sabe? Arrasou! Muito cibucrê, tô muito notícia boa, tô muito nesse caminho, porque assim, isso é filosofia africana, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Por isso que não querem que a gente tenha autoestima. Porque se a gente tem autoestima, a gente dá autoestima. Sim. Então. E é muito doido, porque às vezes quando a gente está bem, quando a gente está feliz, pode ter algum momento que você vai falar assim, não, tem alguma coisa errada, que eu estou muito bem. Eu não sei se você já passou por algum pensamento como esse, mas às vezes eu recebo mensagem de amigas que estão assim, amiga, não sei, tá tudo muito indo certo, assim. Tá muito certo, tá tudo muito harmonioso, tô nem preparada para isso. Merece isso, cara, é isso que é o certo, sabe? Como que é esse conforto? A minha avó tinha uma frase que eu até falo no disco, no meu primeiro disco, quando eu vou fazer os agradecimentos, eu falo descansar na vitória. É isso, gente, relaxa. Descansar na vitória. Porque, assim, a travessia, ela é muito difícil, porque ela não depende... Se dependesse só da gente, já seria difícil. Uhum. Mas não depende só da gente. Eu dependo de você, para o meu existir ser mais fluido. Eu dependo das pessoas que eu cruzo durante o dia. Eu dependo da gentileza delas, eu dependo da compreensão delas, eu dependo de uma... Pessoas precisam de pessoas. E esse senso de comunidade não é estruturado para este tempo. A gente tem uma família né? O papai, a mamãe e o filhinho. Quando o filhinho vai na pracinha, a mamãe e o papai falam com o filhinho, não vai brincar com aquelas pessoas ali, você é o nosso filho, brinca aqui, não se relaciona. Não fala com a pessoa. E o nosso sentimento e a nossa maneira de se relacionar é outra. Uhum. E a gente precisa... É muito importante trazer essas reflexões, irmã, sabe por quê? Porque... eu me pego protegendo, por exemplo, o meu sobrinho. O meu sobrinho que a gente tem uns episódios de violência com ele novo, por conta dele ser muito retinto. Uhum. E aí, coisas parecidas com não vai falar, só fala com essas crianças se elas falarem com você. Uhum. E aí, quando eu ouço a minha cunhada, a minha ex-cunhada, né? Para mim é para sempre cunhada, que é a mãe do meu sobrinho, falando isso com o meu sobrinho, e eu estava próxima, eu falei, cara, não fala isso, não apronta ele contra o que pode vir. Vamos dar para ele ferramenta para ele lidar com isso quando vier. Mas vamos tentar manter o primeiro olhar, a ingenuidade, o frescor, porque senão você já coloca ali um filtro que defende e impede que a conexão aconteça. A Queda do Céu, do Davi Copenau, eu acabei de ler esse livro esses dias, e o Davi propõe uma reflexão, e a gente tem muito para aprender com os povos originários, e eu recomendo esse livro assim, gente, leiam A Queda do Céu, porque é uma leitura urgente. Para mim tinha que... 14 anos, a pessoa fez 14 anos, dá o Davi Copenau para ele. É isso. Se é branco, se é preto, se é todo mundo. Precisa ouvir as palavras desse xamã, é necessário para este tempo. Uhum. E o Davi, ele fala desse comprometimento, Lu. As palavras, ele chama de palavras desenhadas. Quem ensinou, essa cultura de ter que desenhar para se honrar e assinar um papel, não é nossa. Meu combinado com você, irmã, é aqui, ó. Na fala. Sim. O meu combinado com você... A fala precisa ter valor. Sim, o Ampatê Bah fala sobre isso, né? Exatamente. Sobre oralidade. Tem que valer, gente. Tem que valer. Uhum. Como que a gente ressignifica isso? Aí, então, quer dizer que só a partir do que se desenha, só a partir do momento que eu desenhei num papel, que você... Qual é esse mecanismo? Como é essa... É para lembrar? É para você não cair no esquecimento? O que te faz esquecer dos seus compromissos? O que te faz perder o foco? Para mim, a violência é algo que eu preciso subverter todo o tempo. No meu processo de aceitar, acho que para a diáspora, o processo de revisitar a autoestima é um exercício diário.
todos os dias eu preciso fazer alguma coisa por mim para me alinhar com a minha autoestima. Uhum. Então, assim, e quantas vezes a gente fica olhando para a maneira que o outro está resgatando a sua autoestima e se valorizando, porque a gente se incomoda, é humano. A gente se incomoda com a maneira, com a emancipação do outro, sabe? E a gente se incomoda porque é num lugar frágil mesmo. É porque a gente tem que se incomodar mesmo. Tá certo se incomodar. Mas aí como a gente lida com esse incômodo é que é a questão. This is the question. Eu vou olhar para esse incômodo e vou me inspirar, ou eu vou olhar para esse incômodo e vou invejar. Fulana, não sei. Então, assim. Incomodar é interessante, porque incomodar é como se você tivesse se afetando, né? Tipo, isso precisa causar alguma coisa em você para você ter ação de fazer alguma coisa. É interessante, né? Eu acho isso de uma uma das ferramentas para essa nova sociedade que eu gostaria de ver funcionando. Eu não sei se eu vou ver, porque embora eu fale aqui de esperança, embora eu tenha uma travessia que me conecta muito com a alegria, com a festividade, embora os desafios da vida não sejam simples, e eu tenho certeza que para ninguém que está aqui, e ainda mais para quem está em diáspora, é um desafio constante. Como é para você esse desafio? Eu sempre estou lidando com tá tudo bem, mas. E aí eu me pego falando mais e eu vejo que quando eu falo mais, as coisas estão num movimento interessante e elas param. Então, o meu desafio é, eu não falo mais isso, né? Eu não falo mais, tipo, eu tô fazendo essa música mais, eu tô usando essa eu não falo mas eu falo mais. Né? Mais, soma. Eu estou fazendo isso, mas é isso. Ainda estou fazendo isso, soma. Mas é soma. Porque a partir do momento que você tenta explicar o que é, o que está fazendo, por quê, isso te limita, isso te deixa frágil. E eu estava tendo uma conversa com um dos mentores da minha aceleração, que é o Yuri Freiberg, e ele estava, Luciane, a forma com que você está falando está fazendo com que a energia fique girando nesse lugar. Evita essas palavras aqui. Não que ele falou uma série de palavras que eu estava repetindo, mas ele falou assim, transgride essa palavra. Transgride. Não é nem evitar, né? Acho que a ideia é de transmuta ela. Como que você pode falar sobre isso de uma forma com que vai fazer com que a energia continue reverberando para ampliar o que você está fazendo? E eu tenho pensado muito sobre isso. Então, é um desafio? É uma reeducação, né? A gente não tem reeducação alimentar, se alimenta mal e aí volta para uma reeducação. Acho que a reeducação das palavras também é fundamental e muda vida, muda energia, muda projeto, sabe? Quando você começa a falar, nossa, eu tô muito sem dinheiro, eu tô trocando essas palavras, sabe? Eu sou pobre, eu não posso, eu vou fazer tal coisa em tanto tempo. Eu vou fazer isso. Como? Não eu não sei, mas eu vou fazer. Porque eu quero, né? O que eu quero é o que eu projeto. Então, tudo que eu projeto, eu tô colocando no foco do vou fazer. E aí as coisas estão melhorando muito já, né? Eu tô me sentindo mais intensa inteira, né? Eu boto fé nessa transformação, porque a palavra, algumas filosofias africanas acreditam que a palavra é a própria cura, né? A palavra, ela tem a combinação dessas sonoridades, por isso que, né, o Yorubá, por exemplo, determinada cantiga para orixá se canta com essa acentuação, porque elas ficam reverberando ondas. E essas ondas vão se conectando. Eu me ligo nisso eu me ligo nisso muito cedo, assim. Eu tenho esse exercício de me policiar em relação às palavras e eu já proponho isso para os amigos em diáspora. Sempre que eu tenho a oportunidade de ter uma resenha com os amigos, eu falo, cara, pensa nas palavras que são. Não é que a gente não vai passar pelos desafios. As coisas têm que ser ditas. Eu brinco muito que, cara,
Não tenho paz, Lu, eu não tenho paz. Eu, Jana Amor, eu não tenho paz. Eu não sinto, eu não tenho esse frescor. Eu corro atrás dela no sentido. O que eu tenho é um alinhamento energético para aquele momento, para conseguir passar os desafios. Claro. E a vida vem dando umas rasteiras, porque assim, são loucuras. Então, assim, mas se eu não tenho paz e eu fico girando em torno do eu não tenho paz, eu não tenho paz, aí você não vai ter menos paz. ainda eu vou ter. Mas espera, eu não tenho paz, mas esquece o que você não tem. Porque um copo, Gil fala isso lindamente, Gil, meu Deus, pessoal. O copo, ele tá metade cheio, metade vazio. Uhum. Você pode sentir falta do que na parte vazia, ou você pode contemplar o que está cheio. Sim. A metade do copo é isso. É meio a meio. E aí? Onde eu vou reparar? No que está faltando ou no que tem? Sim. Então, quais são os sims? Quais são os sims para sua vida? Já tem. Porra, tu tem um disco foda, acabou de, sabe, foi contemplada no edital, e tem a coisa da música, e tem a sensibilidade, e tem a troca com os amigos, e tem a possibilidade de fazer música e trocar, e tem a celebração, e tem a sobrinha, e tá vendo a sobrinha crescer, e pode ir pro interior, e volta do interior, e pode ir, agora temos uma flexibilização aí em relação ao Covid, dá para poder ver uns amigos, tem uma coisa, sabe, como que é esse sims que a gente vai dando para poder te deixar mais próximo do alinhamento energético para quando vierem os nãos, porque gente, não é fantasia, não é Alice no País da Maravilha, não é sobre isso. Os desafios eles vão vir, a gente não tá e também é preciso dar valor ao que se tem mesmo, as coisas. Exatamente. Metade do copo tá cheio, metade do copo tá vazio. Então a gente que decide. Quando a gente dá valor às coisas que a gente já tem, você passa a ver a vida com outro prisma mesmo, né? É uma abundância, né, irmã? É o sentimento da abundância, como que a gente celebra, né? Descansa nessa vitória. Hoje é um dia para Luciane Dom descansar na vitória de ter colocado no mundo o Cibucrê. E a gente vai contribuir com essa lucidez dela, com essa emancipação neste dia de hoje. Como que a gente faz isso, Lu? Ensina pra gente como que a gente pode te fortalecer no dia de hoje. Lembrando que esse podcast está gravado, então a gente estende as reflexões deste novembro e deste seu lançamento para as outras canções que você tem, que as pessoas se conectem às outras músicas, né? E que quem está ouvindo a gente em dezembro, quem estiver ouvindo a gente em 2022, que revisite este som e que se conecte com a gente. A gente está a fim de fazer um levante aí de um exército potente e saudável para uma sociedade mais lúcida. O que a gente pode fazer para emancipar a Lu no dia de hoje? Sim, vocês podem me ouvir. Então, eu sou uma cantora, compositora, a forma com que vocês têm de me emancipar é ouvindo a minha música, divulgando o meu trabalho, e divulgar, por exemplo, desde falar sobre nas suas redes pessoais, desde compartilhar um link. Eu tô em todas as redes sociais que você imaginar que a Beyoncé tá, eu tô também, entendeu? Então você pode me procurar lá no YouTube, no Instagram, no Deezer, na Spotify, Deezer, iTunes, Tidal, todos esses lugares, eu tô em todos esses lugares. E aí você estava falando sobre esse lançamento de Cibucrê, Jana, provavelmente se vai ser dezembro, se vai ser janeiro, março, quando você ouvir isso, você que está em casa, pode ser que seja já outra música. Lançamento, né, não é uma coisa se tá velho, se tá novo, né? Lançamento é sobre já lancei e você pode acessar isso. Você pode acessar isso quando você quiser, né? E ser artista independente é sobre isso. Às vezes, às vezes não. O Brasil ainda não me conhece. Então, como que ele pode conhecer? Acho que é sobre falar do trabalho, compartilhar as coisas e lembrar que não é nada velho, né? Se você então, faça que ele seja novo para outras pessoas também. Amplia o som, né? Vá a shows, né? Sei lá, compre ingressos online, assista de casa no streaming. Eu vou fazer um show agora, para quem está vendo agora em novembro, eu faço um show agora dia 26, lá no Teatro Prudential. Então, é um show que... O Teatro Prudential, para quem nunca foi, ele tem 1.000 e poucos lugares, mas a gente vai estar vendendo só 100 ingressos por conta da pandemia. Então...
vai ter bastante segurança, enfim, vamos estar bem isolados, bem distantes, mas com a energia próxima da música. E você pode assistir no streaming também, então é sobre o que vamos fazer, vamos movimentar essa rede. Uhum. Conta com a África Fé e conta comigo, minha irmã. Você é uma luz, assim. Sabe o que eu vou pedir? Primeiro eu vou agradecer a nossa audiência aqui ao vivo. A gente grava esse programa ao vivo, então é muito gostoso ter essa interatividade nesse café filosófico aí, junto dessas pessoas. E uma das coisas que eu mais ouvi aqui nos nossos participantes aqui do África Fé, nos África Feinados, dá uma palhinha pra gente. Ai, gente, vou cantar essa. Só uma palhinha. Cibucrê, poxa vida! Só se fala de Cibucrê! Ela começa assim. Ó, meu bem, Cibucrê, que esse amor vai dar pé, cola em mim. Faz tempo que eu tô só vendo você passar por aqui. Discuti com o tempo, me afastei do sentimento, até julguei que esse momento não era pra mim. E aí você chegou, sem pressa me mostrou que nunca é tarde. Sinto que esse amor tem a nossa cor, me tomou por dentro e sem medo vou. Sinto que esse amor tem a nossa cor, esse amor preto vai curar a dor. Emocionada estou, e é com este carinho e com essa emoção no coração que a gente quer deixar reverberando, que eu encerro o África Café de hoje. Lu, quer falar mais alguma coisa? Obrigada. Só mais uma coisinha, para você que está assistindo agora, tem lançamento de clipe. Eu lancei ontem um clipe também com a Banca 021, que se chama Céu Azul da Cor do Mar, tá lindíssimo também, a gente gravou remotamente, né, agora nessa pandemia, então assista também, compartilha, acho que vocês vão gostar. É sobre isso. Até já, África Fé. Obrigada, Lu. Partilha linda. Esse expresso. Maravilhosa. Obrigada pelo convite. Foi lindo. Esse expresso tem sabor de sexta-feira 13. E gato preto traz sorte. Até já, gente. Rotep Família. Vitória é o nosso destino. Até a próxima.